plena em Jesus. Soy la iglesia. Transformar as tuas feridas em força. Vivemos num mundo onde o desenvolvimento tecnológico tem tomado proporções assustadoras. Hoje nós vemos coisas que há anos ou há décadas seria impossível de pensarmos. Vemos invenções humanas, vemos a inovação tecnológica crescendo de maneira exponencial. E junto com isso nós vemos também que dentro da perspectiva militar, o exército e as forças armadas de cada uma das nações estão tendo acesso a armas muito poderosas. Hoje nós vemos que se fala de armas que antes não se tinha nem noção sequer. Nós ouvimos sobre as armas nucleares e entendemos que esse processo está potencializando cada vez mais os exércitos a nível mundial. Mas hoje eu quero falar sobre uma arma que é muito mais poderosa do que todas as armas que possam ser inventadas pelo ser humano. Todas as armas que já existem e ainda as que vão ser inventadas não têm o poder dessa arma que eu vou falar com você. Essa arma é a palavra de Deus. O poder da palavra de Deus está muito além do que qualquer poder que uma arma natural, no natural, qualquer invenção humana tenha. As invenções humanas são limitadas, mesmo tendo um impacto muito grande, mesmo as armas sendo sofisticadas. A palavra de Deus é mais poderosa. Ela é capaz de movimentar o mundo. Ela é capaz de criar realidades que não existem. E para podermos entender o poder da palavra, vou lhe pedir que você me acompanhe e abra, por favor, aí em Hebreus 11. Vamos ler o verso 3, onde diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Veja que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus falou e o universo foi formado. Não existia e passou a existir pela palavra do Senhor. Veja o poder criativo da palavra do Senhor. Veja como até mesmo o universo, que está muito além de todas as descobertas humanas, ele foi criado pela palavra do Senhor. E aí mesmo diz que as coisas visíveis vieram a existir das coisas invisíveis. Primeiro o invisível, depois o visível. Deus falou no invisível, o que não é perceptível ao olho humano, mas a criação começou a codificar o universo, e o universo foi gerado pela palavra do Senhor. Há um poder na palavra do Senhor que ultrapassa qualquer arma, qualquer invenção humana, qualquer pensamento, por mais sofisticado que seja. Não existe poder na terra, não existe poder nos céus maior do que a palavra do Senhor. Quando Deus fala, Deus cria as realidades. Quando Deus fala, Ele não apenas está comunicando algo, senão que Ele está criando coisas. Ele está modelando, Ele cria tudo pelo poder da sua palavra. Quando Ele fala, o poder criativo da sua palavra se movimenta. E o salmista Davi era alguém que entendia de uma maneira muito clara a respeito desse poder. Vou lhe pedir que abra aí também em Salmos 33, no verso 6, porque você vai ver que não apenas o universo foi criado pela palavra. Salmos 33, no verso 6 diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Veja que o salmista entende o poder da palavra do Senhor e entende como os céus foram criados quando Deus falou, mas não apenas os céus. Diz, e o exército deles, todos os seres angelicais,
todos os querubins, todos os serafins, todos os seres espirituais foram criados por causa da palavra do Senhor. Por isso que não há nada mais poderoso do que a palavra do Senhor. Quando Deus fala, a terra estremece. Quando Deus fala, o que não existia vem à existência. Quando Deus fala, cria realidades que não eram para existir. Deus tem o poder da criação nas suas palavras. E o salmista entende que os céus foram criados. Nós vemos que o autor aos Hebreus entendia que o universo tinha sido configurado pelo poder da sua palavra. Há um poder na palavra de Deus que é incomparável. E quando nós aprendemos a liberar esse poder, nós agimos em cooperação com Ele, criando realidades aqui na terra. Nós somos filhos de Deus e como filhos somos o complemento construtor de Deus. Deus construi as realidades através das nossas palavras. Deus faz com que as coisas venham a existir também através das nossas palavras. Esse é o poder que Deus nos deu como filhos dele. E eu quero ler algo que o Senhor falou para o profeta Jeremias, no capítulo 1. Jeremias, no capítulo 1. Desde os versos 9 em diante, diz o seguinte. Vamos ler desde os versos anteriores. Desde o verso 4 diz: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saísses da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Então ele disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre nações, sobre reinos, para arrancares e derribares, destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Aqui nós vemos que o Senhor chama o profeta Jeremias como um profeta às nações. E quando ele o chama, Jeremias disse: eu não sei falar. Se nós analisássemos o texto dentro de toda a perspectiva da idade de Jeremias naquele tempo, nós perceberíamos o seguinte, até pelas palavras que se usam. Não é que Jeremias não sabia articular palavras, sino que o que ele expressa é que ele não sabia usar o poder da palavra do Senhor. Ele não sabia usar o poder criativo. O termo que se usa no hebraico é davar, que significa poder criativo da palavra. Então não era que Jeremias não sabia falar porque era um bebezinho. Ele não era um bebezinho quando Deus o chamou. Ele não sabia movimentar o poder criativo da palavra do Senhor. Mas vemos que o Senhor faz algo sobrenatural e ele toca na boca do profeta. E quando ele toca na boca de Jeremias, se ativa o poder criativo e o Senhor diz: eu te constituí sobre nações e sobre reinos. Nações, lugar geográfico, reinos, governos. O Senhor estava dizendo para ele: eu te constituí sobre territórios, mas também sobre governos espirituais. Para quê? Para arrancares, para arruinares, para derrubares. O Senhor inicia falando a respeito do poder da palavra para poder remover, para derribar, para arruinar, para arrancar tudo o que não faz parte do plano do Senhor. Mas depois complementa e diz: também eu te constituí para você edificar e plantar. Como? Através da palavra. Foi por isso que o Senhor tocou na boca de Jeremias, para que ele pudesse desarraigar, para que ele pudesse arruinar, para que ele pudesse demolir, derrubar tudo que não fazia parte do plano do Senhor, mas também para que ele pudesse construir, para que ele pudesse edificar e plantar tudo que pertencia ao plano do Senhor. Veja o poder que foi colocado na boca de Jeremias. Esse é o poder que Deus quer que nós aprendamos a usar para gerarmos as respostas que tanto procuramos. Às vezes fazemos orações e pedimos que Deus faça algo e Deus está esperando que nós abramos a nossa boca, porque a resposta se encontra nas nossas bocas. Aí você que está assistindo, talvez você está pedindo para Deus fazer algo e Deus está pedindo para você simplesmente abrir a sua boca e liberar a palavra. Se você sente que é algo que está travando, que você precisa de receber, está na hora de você arraigar, de você destruir, de você derrubar tudo o que as trevas fizeram, mas também de poder edificar, de poder plantar. O poder da palavra criativa é o maior poder que se encontra em toda
não apenas a terra, em todo o universo, em todos os céus, em toda a terra e também debaixo da terra. E esse poder é o poder que Deus quer que você aprenda a usar. Quando aprendemos a liberar a palavra, nós movimentamos o mundo espiritual. Assim como Hebreus diz, primeiro acontece no invisível, depois no visível. Antes de vermos as respostas no visível, é necessário agirmos no invisível. E como é que agimos no invisível? Bem simples, liberando a palavra do Senhor. Quando você libera a palavra do Senhor, você está movimentando o mundo espiritual. Você está criando realidades. As palavras não definem as realidades. As palavras criam as realidades. Eu vou repetir isso porque é muito importante. As palavras não definem as realidades. Por isso que temos que ter cuidado no que nós falamos. Porque muitas vezes nós pensamos que estamos definindo uma realidade e na verdade estamos criando ela. As palavras não definem as realidades, as palavras criam as realidades. Quando nós somos cientes disso, abrimos a nossa boca para que apenas as realidades dos céus se manifestem aqui na terra. E também para destruirmos todas as armas do inferno, para destruirmos todas as obras do diabo. Na palavra diz em Atos que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. E como é que ele fez isso? Através do seu sacrifício, mas pelo poder da sua palavra. Por isso que Jesus é chamado do verbo, a palavra, porque não há nada mais poderoso do que a palavra do Senhor. E dentro de tudo que Jesus operava, como milagres, como curas, existem diferentes tipos de manifestações. Jesus não fez uma cura igual do que a outra. Ele operava de diferentes maneiras, porque ele fazia apenas o que ele via o Pai fazer. Mas eu quero mostrar nessa ministração o poder da palavra de Jesus na cura de alguém que foi pedir, por causa da sua criada, uma intervenção divina. Vou lhe pedir que você abra aí em Mateus 5. Mateus 8, perdão. Desde o verso 5. Diz, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Repare, o criado estava sofrendo horrivelmente e estava doente. E o centurião intercede por ele perante Jesus. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra. Quantas palavras? Uma. Porque não há nada mais poderoso do que a palavra de Deus. E o meu rapaz será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faça isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Nós vemos que o centurião, uma autoridade dentro do governo romano, foi interceder por causa do criado que ele tinha. O criado estava doente, mas não apenas doente, estava sofrendo horrivelmente. E o centurião vai e fala com Jesus sobre essa condição dele. E Jesus disse: eu irei curá-lo, eu vou lá na tua casa e vou curar ele. Mas o centurião, ele entende o poder da palavra. E ele diz: Jesus, não é necessário que você vá até a minha casa. Se você quiser, pode até ir. Mas eu entendo o poder da tua palavra. Manda com uma palavra e o meu criado será curado. Entenda que o criado não estava no mesmo lugar que o centurião. O criado estava em um outro lugar geográfico. Então, Jesus queria ir até onde o criado se encontrava para poder curá-lo, mas o centurião entende o poder da palavra. E ele entende que quando Jesus falava, as realidades se criavam. E ele disse: manda com uma palavra, não duas, não três,
uma palavra, o poder criativo da palavra, e ele será curado lá onde ele se encontra. Mesmo estando num outro lugar geográfico, a tua palavra é mais transcendente do que o espaço e do tempo e vai alcançar ele. E depois disso ele faz uma declaração que me impressiona. O centurião diz: pois eu também sou homem debaixo de autoridade. Presta atenção. Temos Jesus, temos o centurião. Jesus disse: eu vou curar o seu criado. O centurião disse: não, Jesus, eu também sou homem debaixo de autoridade. Por que ele fez essa declaração tão poderosa? Ele estava vendo Jesus, enxergando Jesus de uma maneira diferente que todos tinham enxergado ele. Ele vê Jesus também como uma autoridade. Ele era uma autoridade no governo romano, e vê Jesus como uma autoridade espiritual. E ele disse: eu também sou homem debaixo de autoridade. Jesus, eu estou debaixo da autoridade do governo romano, mas eu vejo que você está debaixo da autoridade dos céus, do governo do teu Pai. E Jesus, eu quero te dizer algo. Quando eu, no governo romano, mando um dos meus soldados fazerem algo, eles vão, por uma palavra minha, eles vão, por uma palavra minha, eles voltam. Disse Jesus: envia apenas uma palavra, porque assim como eu tenho soldados debaixo das minhas ordens, Jesus, eu estou vendo que você não está sozinho. Eu estou vendo que você está rodeado de anjos que estão prestes a obedecer às tuas ordens. Eu estou vendo aqui o teu exército junto de você. Assim como eu tenho um exército no natural de soldados que obedecem à minha palavra, eu sei que há um exército rodeando você que vão obedecer à tua palavra. Eu sei que há anjos que na hora que você liberar a tua palavra, eles vão se movimentar e vão ir lá onde o meu criado se encontra, e ele vai ser liberto do que o atormenta horrivelmente e curado daquela doença que não tem mais cura. Na hora Jesus se impressiona, ele fica chocado e ele diz que não tinha achado tanta fé em uma pessoa. Agora, qual foi a fé dele? A fé da palavra. Ele cria que uma palavra era capaz de mudar a realidade, mas também ele teve a revelação. Ele não enxergou Jesus apenas como um ser humano, senão que ele enxergou Jesus como uma autoridade espiritual. Ele enxergou Jesus e os anjos, senão ele não tivesse feito essa comparação. Eu sou um homem debaixo de autoridade, você também. Eu tenho soldados, Jesus, você tem anjos. Eu mando com uma palavra, eles obedecem. Manda uma palavra, Jesus se impressiona e ele libera a palavra. E na hora que Jesus libera a palavra, eu creio que os anjos se movimentaram e foram até onde se encontrava aquele criado para fazer cumprir a palavra. E por que eu creio isso? Será que tem algum fundamento bíblico para acreditar que Jesus estava rodeado de anjos naquele momento e que quando ele liberou a palavra, os anjos se movimentaram? Claro que tem. Para isso vou lhe pedir que abra Salmos 107:20 primeiro e depois Salmos 103 no verso 20. Você vai ver que quando a palavra de Deus é liberada, os anjos são movimentados. E eu creio que nessa ministração Deus quer movimentar os anjos no teu favor. Deus quer mudar a tua realidade. Deus quer criar uma nova realidade para você através da sua palavra. A palavra dele vai ser liberada e você vai ser curado se precisa de cura, restaurado se precisa de ser restaurado. Você vai receber o poder da palavra de Deus. Salmo 107 no verso 20. Diz o seguinte, vamos ler com muito cuidado para podermos linkar isso, podermos vincular isso à passagem do centurião. Diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou. E que mais? E os livrou do que lhes era mortal. Presta atenção. Enviou sua palavra e que fez? Os sarou, mas não apenas sarar. Não apenas curar, os livrou do que lhes era mortal. Pergunto, quais eram as necessidades do criado, do servo do centurião? Primeiro, estava sofrendo horrivelmente. E segundo, ele estava doente. Aqui diz, enviou sua palavra e os curou. Primeira coisa que ele precisava. E os livrou
livrou-lhes do que lhes era mortal. Segunda coisa que ele precisava. Agora, por que eu penso que quando Jesus falou, os anjos foram movimentados? Por que eu penso que o centurião enxergou Jesus com o exército angelical e por isso ele se comparou do nível natural do que acontece com uma autoridade no governo e o nível espiritual de alguém debaixo do governo dos céus? Pelo Salmo 103, no verso 20. Salmo 103, no verso 20, diz o seguinte: bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Os anjos executam o quê? As ordens de Jesus. E que mais? Diz que obedecem a sua palavra. Quando nós falamos a palavra de Deus, os anjos se movimentam. Não é que os anjos obedeçam nossas palavras, mas quando nós falamos por inspiração divina, quando nós falamos e liberamos a palavra de Deus, quando estamos tão alinhados ao coração de Deus, que liberamos uma palavra que Ele está falando, os anjos são movimentados, assim como foram movimentados quando Jesus liberou a palavra sobre aquele centurião, sobre o criado daquele centurião, e na hora ele foi curado. Eu creio nesta hora que há anjos do Senhor que estão prestes a serem liberados aí onde você se encontra nesta hora. Se você precisa de cura, eu creio que pela palavra do Senhor você vai ser curado. Se você precisa de cura emocional, se você está passando por depressão, ansiedade, estresse, eu creio que você vai ser totalmente restaurado nas suas emoções. Se você precisa de um milagre financeiro, se os recursos estão escassos, eu creio que pelo poder da palavra você vai viver uma nova realidade. Eu creio que não há nada mais poderoso do que a palavra do Senhor, e quando ela é liberada, os anjos são movimentados, os anjos obedecem a palavra e executam a palavra. E nesta hora eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, uma palavra de cura primeiro para quem está precisando de uma cura. Aí onde você está, se precisa de cura, por favor receba esta palavra. Assim como vimos no Salmo 107, enviou a sua palavra e os curou e os livrou-lhes do que lhes era mortal. Eu libero a palavra de cura sobre a tua vida nesta hora, e eu digo que você seja curado de qualquer doença, sem importar a índole da doença, sem importar o diagnóstico médico. O diagnóstico médico é quebrado nesta hora, porque a opinião que prevalece é a opinião de Deus sobre a sua vida. Seja curado aí onde você está, seja totalmente liberto. Se há algo te atormentando nesta hora, seja quebrado isso em nome de Jesus, e você receba a total liberdade. Você seja restaurado nas suas emoções, que toda depressão nesta hora saia da tua vida em nome de Jesus, que toda ansiedade saia do teu futuro em nome de Jesus, e que todo estresse saia do teu presente em nome poderoso de Jesus. Nesta hora eu libero a palavra de cura, acreditando que há anjos se movimentando para poder libertar você, para poder curar você. Se você precisa de um milagre financeiro, eu abro a minha boca para liberar sobre a tua vida a bênção de Provérbios 10:22, que diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. E nesta hora eu libero essa dimensão para que você enriqueça sem dores. Deus quer que você prospere assim como tua alma é próspera, e é por isso que eu libero essa palavra sobre a tua vida. Receba aí onde você está, porque há anjos se movimentando pela palavra. Não são as minhas palavras, são as palavras que eu falo pela inspiração divina, que estão provocando esse movimento angelical na tua vida. Então receba com fé essas palavras aí onde você está. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, esse é um momento para você permitir que a palavra de Deus entre no teu coração. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo que se fez carne. A palavra precisa entrar na tua vida. Então abra seu coração aí onde você está e faça uma oração comigo. Em nome de Jesus, nesta hora eu reconheço minha necessidade de Deus, eu reconheço a minha necessidade de Jesus, e eu confesso com a minha boca, abro minha boca para confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e creio no meu coração que Deus o levantou dentre os mortos. Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, e renuncio a todo outro senhorio, todo outro governo que não é o de Jesus, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, saiba de algo:
Ele entrou dentro de você. E quando Ele entra dentro de você, algo acontece com as tuas palavras. Tuas palavras deixam de ser simplesmente palavras. Tuas palavras começam a afetar o mundo natural, porque as tuas palavras têm o poder criativo, assim como aconteceu com Jeremias. Isaías 55, no verso 10 diz que Deus vigia sobre a sua palavra. Ele acelera a sua palavra para cumpri-la. A palavra do Senhor não volta vazia, diz Isaías 55. Cada palavra que você falar, agora que você tem Jesus, vai provocar as realidades. Não tenha medo de falar. Se você sente algo travando, arranque, destrua, derrube, entendendo que o nosso inimigo não é de carne e osso. Nosso inimigo é Satanás e todos os seus principados, potestades, governadores, hostes e demônios. Mas você tem como neutralizar esses ataques pelo poder da sua palavra. E também você tem a possibilidade de construir. O que você precisa construir? Está na sua boca. O milagre se encontra na sua boca. Abra sua boca e você vai ver uma nova realidade se materializar na tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Hay alguien aquí que es Benjamín. Dar la vida plena en Jesús. Soy la iglesia. Oye esa multitud, manifiéstate. ¿Dónde está la generación de Benjamín? Y su Señor va a transformar as tuas feridas em força.